Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, na nossa mais nova tela de exibição, Futura Play. Pelo Futura Play você assiste a nossa programação onde e quando você quiser e o melhor, não precisa de cadastro. É só apertar o Play e pronto, você vai ter o Futura ainda mais perto de você. Aqui no menu você consegue fazer uma busca por temas que você gosta, por temas que você tem mais afinidade. Então tem ciência, tecnologia, cultura, sociedade, educação, literatura, saúde, sustentabilidade, tem muito assunto bacana para você, reunidos então em um só lugar, no futuraplay.org. O que torna um professor referência para os alunos? Será que o segredo está na formação que ele recebeu, na postura que ele adota em sala de aula ou na metodologia de ensino? Para muitos educadores, nada é mais importante para o desenvolvimento de uma criança do que ter um bom professor. Bom, uma recente pesquisa realizada por uma universidade da Austrália comprova que um bom professor é um dos fatores de maior influência no aprendizado dos alunos em qualquer lugar do mundo, independente do método de ensino ou da idade da criança. Então, no programa de hoje, a gente conversa sobre como os professores são decisivos para a nossa formação pessoal e profissional. Aqui no estúdio, eu recebo o Luiz Felipe Lins, que é professor de matemática, e a estudante Isabel Macedo Teixeira de Souza e Silva. Olá, Isabel. Olá, Luiz. Bem-vindos ao Conexão Futura. É um prazer conversar com vocês. E eu quero começar com a Isabel, que está aqui representando os milhões de estudantes do país, então é uma super responsabilidade, mas eu tenho certeza, Isabel, que você vai poder, você vai trazer questões muito comuns com os outros jovens, que assim como você estão nos assistindo. O que é importante num professor para você, Isabel? O que o professor se torna inspirador para um aluno, na sua opinião? Eu acho que o professor, dentro de aula, ele tem que estar disposto a usar a sua metodologia, mas ao mesmo tempo poder mudar, porque nem todo aluno aprende da mesma maneira. Eu acho que o professor ele tem que estar disposto a sempre estar aberto a novas ideias para poder ajudar o aluno a ter sucesso. Muito bacana, o Luiz está aqui conversando, acho que a gente pode trazer esse assunto também da importância do professor se adaptar aos alunos e as diferenças entre esses alunos. Mas, Luiz, você é um professor de matemática muito querido, o Luiz já foi capa de muitas matérias e revistas do país, é um formador de campeões olímpicos da Olimpíada Brasileira de Matemática. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu queria começar com você com a seguinte pergunta: quando você escolheu ser professor, Luiz? Eu tive como referência na minha formação as escolas que eu estudei e os professores que eu tive, né? Eu vim de uma classe menos favorecida, era aluno de escola pública, sempre estudei em escola pública e a partir do momento que eu vi que a escola e os professores me deram oportunidade de melhorar a minha condição de vida, a minha condição até social, eu achei que era aquilo que eu queria também. Eu queria fazer alguma coisa que fosse voltada para o público da garotada, na área de educação. Então, eu acho que a oportunidade que a escola me deu me serviu como inspiração para eu ser professor. Você é professor de uma disciplina, né, Isabel, que os alunos muitas vezes temem, têm medo da matemática, né, no Enem, então é um perigo, todo aluno tem medo da prova de matemática. Você era bom aluno em matemática, Luiz? Era, em matemática era. Mas era matemática, era bom aluno só, que eu repeti de ano. Fiquei retido. Não, foi em outra matéria, mas eu fiquei retido, mas em matemática eu era. E por que você escolheu essa disciplina? O seu professor de matemática foi um professor marcante na sua história? Eu tive professores marcantes de matemática e também tive professores que não foram tão marcantes, mas eu acho que a matemática sempre me instigou, eu sempre gostei de resolver problemas. Uhum. E quando eu virei professor de matemática, o que me angustiava era a matemática que eu tive, que era uma matemática que mais assustava do que despertava prazer. Então, eu tinha um desafio de querer construir uma matemática diferente para os alunos, assim, uma matemática que fosse não só
prazerosa, mas que oportunizasse essas crianças a conhecer o mundo tecnológico através dessa disciplina. Muito legal. Isabel, você gosta de matemática? Você foi boa aluna em matemática? A Isabel está no 3º ano, gente. Ela vai estudar, ela vai fazer o Enem, né? Vai fazer o vestibular para Sociologia e Direito. Áreas totalmente distintas da matemática, que é a área aqui do professor Luiz. Mas você, ao longo da sua vida escolar, você gostava da matemática? Você era boa aluna em matemática? Gostar é um termo muito forte, mas sempre fui boa aluna em matemática, porque eu tive professores muito bons em matemática no ensino fundamental 2, no ensino médio, nesse último 3º ano, que é crucial. Eu sempre tive professores excelentes em matemática, que mesmo eu não gostando da matéria, me fizeram entender e conseguir. E aí você tirava boas notas, você teve... Como é que você avalia, assim, os professores? Você acha que o fato de você não gostar muito de matemática teve alguma relação direta com os professores que você teve na escola ou não? Você teve... Isso foi indiferente para você? Não, foi indiferente, porque às vezes eu conseguia entender a matéria, sentir prazer na aula, porque o professor, ele era muito bom, porque eu gostava, porque ele ensinava de uma maneira boa, fácil de você entender. E aí isso foi importante. Sim. O professor acabou ajudando nisso. Definitivamente. Luiz, a Isabel, na primeira pergunta que eu fiz para ela, trouxe um ponto importante, né? De como o professor deve perceber as diferenças entre os alunos da sua sala, né? E, de repente, dedicar um tempinho ou até mesmo mudar toda a metodologia que havia pensado para essa turma em virtude de alguns alunos que tenham dificuldade nessa matéria. E você balançava a cabeça concordando com ela, é isso mesmo? Eu acho que dentro de uma sala de aula você tem grupos em etapas diferenciadas, segundo o nível de habilidades que eles têm de matemática. Agora, cada um tem um tempo. Eu acho que todo mundo é capaz de aprender. Ninguém nasceu predestinado ao fracasso. Então, todo mundo tem um tempo e todo mundo é capaz de aprender. Eu tento unir esses grupos e tentar com que eles avancem, cada um na sua etapa e no seu jeito e no seu tempo. Então, você precisa, às vezes, de uma metodologia diferente para que você resgate em alguns alunos aquilo que eles já trazem de dificuldade. Então, eu utilizo muitos jogos, peço que eles pesquisem muito, façam muito trabalhos em grupos. Gosto da dinâmica do grupo, porque o grupo, além de eu ser um mediador entre eles, o colega que tem mais facilidade também vai estar auxiliando aquele que está com mais dificuldade. Mas esse diferencial, essas diferenças que a gente tem dentro de um grupo, vão existir em todos os grupos, não só na escola, em todos os grupos de trabalho. Agora eu tenho que mediar isso, né? Você citou os jogos, né? E aí o Luiz trouxe um dos exemplos, eu já quero mostrar então para quem está em casa. Está aqui o jogo subindo e escorregando. Vamos lá, Luiz, esse aqui... Esse jogo aqui, na verdade... Explica um pouquinho, para que ano é esse jogo? Esse jogo é para o 7º ano, crianças de 12, 13 anos. Eles ainda não aprenderam a somar números positivos e negativos. Então, esse tabuleiro eu construí, mas eles constroem o tabuleiro deles. O 0 é o ponto de partida, o ponto positivo te leva à vitória e aqui no lado negativo também, porque fica aquela ideia de que negativo leva à derrota. Então, os dois chegam à vitória. E os dados têm números positivos e negativos. Então, eles também constroem, esse eu já trouxe construído, eles, de um lado, saiu -3 e +1. Então, se eu estou no 0, 1 significa avançar uma casa. E o -3 significa retroceder 3 casas. Então, avançar 1 e retroceder 3, ele vai parar no -2, que seria a soma de 1 positivo com 3 negativo. Mas isso no jogo em grupo, eles acabam um dizendo para o outro, anda 2 para trás, quer dizer, andar 1 para frente. 3 é a mesma coisa que retroceder 2. Então, +1 com -3 dá -2. Então, eles estão somando sem eu ainda ter introduzido esse conceito através de uma atividade lúdica, mas uma atividade que tem uma intenção de onde eu quero chegar. Eu quero construir um conceito em cima desse jogo, não é o jogo pelo jogo. É um jogo que vai despertar neles a curiosidade e vai me proporcionar que eles construam esse conceito.
Isabel, você acredita que metodologias, né, por exemplo, utilizando um jogo como esse do professor Luiz, então, para falar sobre números inteiros, né, introduzir, então, a adição dos números inteiros. Você teve contato com esse tipo de jogo na escola? Você acha que isso realmente facilita o aprendizado de uma disciplina como matemática, por exemplo? Com certeza. Por exemplo, quando eu era pequena, a gente estava aprendendo fração e a gente aprendeu com chocolate. Esse tipo de jogo, coisas diferentes fazem com que o aluno entenda melhor, porque é mais próximo deles. Agora, é muito interessante, Luiz, porque quando a gente fala em jogos, né, hoje em dia aqui no Conexão mesmo, a gente acaba falando muito sobre inovação, games em sala de aula, né, a utilização de novas tecnologias também para o ensino e para a aprendizagem. E aí, esse exemplo do jogo que você trouxe é um jogo de que a gente pode inovar, mas não necessariamente com a tecnologia. Lógico, eu acho assim, eu acho que a tecnologia também, eu utilizo a tecnologia como uma ferramenta também. Mas eu acho que essa prática em grupo, esse um jogando com o outro, um opinando, um despertando no outro, tirando a dúvida do outro, isso também faz parte do dia a dia. Eu fiz uma atividade com eles agora sobre trigonometria e eu falei, o que eles precisam saber de trigonometria? Eles construíram de cabo de vassoura que eu chamo pau de teodolito, que é uma brincadeira com pau de selfie. Uhum. Então eles prendem um celular, a gente baixou um programa, o Theodolite, que vê o ângulo, e eles, com uma fita métrica, tinham que medir distâncias e olhar com uma caneta o ponto mais alto e ver o ângulo e depois, a partir da trigonometria, descobrir qual é a altura de algo que eles não consigam medir. E o engraçado é que eles fizeram na escola e depois tiveram que fazer em casa. E o menino foi fazer a do prédio. Aí ele, curioso, dividiu lá, fez as contas no vídeo que eles apresentam para a turma. Ele falou, meu Deus, isso dá certo, tem 2,80 o meu apartamento. O apartamento dele tinha 2,80. E o legal assim, que isso dá certo, isso é matemática. Matemática é um tripé, é você trabalhar bem o conceito, a instrumentalização e a aplicação. Quando ele vê a aplicação, aquilo para ele é uma descoberta fantástica. Ele pode trazer isso para o dia a dia dele. Então aquilo tem sentido. Então, às vezes a gente se prende em conteúdos que às vezes desgastam e a gente não vai no principal daquilo que ele precisa aprender, que é onde ele vai utilizar realmente aquilo na vida, onde estão as aplicabilidades daquilo. Eu tenho que pensar em algo para frente. Eu estou ensinando isso, mas eu tenho consciência do que realmente aquilo ali vai servir para a vida dele, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, porque eu não quero formar matemáticos, eu quero formar pessoas capazes de, em qualquer área, eles gostem de resolver desafios, resolver problemas. É isso, não é isso? O gostoso não é trazer isso. Quando você resolve um problema, como você se sente? É um prazer imensurável, né? Quando você consegue chegar ao final. Não necessariamente um problema matemático, né? Um outro problema, de repente, que você precisa resolver. Até mesmo de matemática, que quando você consegue resolver o problema, você vê, nossa, eu consegui raciocinar até aqui. Você se sente feliz. Sim, eu tive certeza. uma aluna que foi reprovada. Ela chegou na minha turma reprovada em matemática. E ela, na ocasião, eu fiquei observando, ela adorava resolver problemas. Aí eu falei, vamos participar de uma Olimpíada estadual, que só são problemas? E aí eu sou repetente, é de marcar X? Não, é discursiva. Não vou participar. Eu falei, mas você pega um problema, pega outro, você vai gostar, porque são problemas que você gosta. E ela foi medalha de prata nessa Olimpíada. Que legal. Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar, então, para a gente, já que você introduziu esse assunto da Olimpíada, porque ela é uma aluna que não se achava boa aluna em matemática, mas você enxergou nela uma possibilidade de, por meio da Olimpíada, ela despertar esse interesse, essa habilidade? Isso, exatamente. Acho que a escola tem que estar aberta para isso, para despertar habilidades. Você percebeu a sua área, você gosta de matemática, mas você descobriu que você quer fazer sociologia, essa é a sua área, mas a escola te permitiu que você descobrisse que é isso que você gosta. Eu acho que, e eu tenho que permitir que os alunos descubram que gostam de matemática. Sim, exatamente. Porque o que a matemática que eu estudei, a matemática que eu vivi, era matemática que era para segregar. A matemática do concurso é a que vai reprovar, é a que vai reter, é a que vai fazer todo mundo sofrer, não é isso? Não, a matemática é uma matéria que você hoje, em tudo na vida, tem matemática.
E a Olimpíada, na verdade, é um pretexto meu. Eu quero que eles se descubram capazes de perceber que eles podem construir um futuro promissor através da educação. Eu vou aproveitar então para a gente colocar na tela o site da Olimpíada Brasileira de Matemática. Tá aí para você, obm.org.br. Você vai descobrir um pouquinho mais, então, dessa plataforma, eu vou dizer, assim, eu vou chamar assim, por favor, o Luiz me corrija, mas que o Luiz tem usado também como uma forma de despertar o interesse dos alunos e também despertar, né, para que eles desenvolvam as suas habilidades, então, na área da matemática. Então, tá aí, obm.org.br. Que professores marcaram a sua vida na escola? Isabel, conta um pouquinho pra gente. Qual foi aquele professor, se você falasse assim, terminou a escola, que professor te marcou e por quê? Meu professor de redação do Ensino Fundamental 2, que me ajudou a me preparar para o Enem. Ele me fez refletir sobre assuntos que eu nunca tinha pensado, me fez refletir sobre verdades que eu achava que eram totalmente verdades. Ele me ajudou nesse ano que foi difícil, em momentos que eu achava que eu não ia conseguir. É uma pessoa que eu adoro muito e que foi muito importante na minha vida acadêmica, com certeza. Muito bacana. Pessoal também. Muito bom. Luiz, a gente está num momento, né, a gente até aborda muito essa questão também, da falta do interesse do jovem como a Isabel, que está saindo do ensino médio, de seguir a carreira docente, né, de ser professor, fazer uma faculdade de pedagogia, porque a gente sabe, né, diferente de países, por exemplo, como a Finlândia, né, em que o professor é o profissional mais valorizado, a gente ainda precisa valorizar mais o nosso professor, desde a questão salarial até mesmo a formação desse professor. O que você diria para um jovem, então, que está na dúvida de ser professor? Por que vale a pena ser professor? Eu acho que falar que para esse jovem que vai ser fácil, não vai não. Vai ser difícil, mas que é um desafio gostoso, como em todas as áreas tem. Eu acho que você perceber que você está contribuindo para que uma criança, um adolescente, um jovem, desperte nele o sabor da conquista, desperte nele a vontade de sonhar, isso só o magistério faz, eu acredito, porque ali você vai descobrir sonhos, vai sofrer junto com eles, vai sorrir junto com eles, você vai ter um trabalho que a nossa profissão faz com que isso nos enriqueça e nos seja nosso combustível para a gente continuar cada dia ali na luta, tentando cada vez melhorar a educação. E quem está saindo da faculdade de pedagogia para esse outro jovem, né, que quer entrar na sala de aula, o que você pode dizer para ele se tornar um bom professor, um professor marcante, como esse, por exemplo, que foi o professor da Isabel, ou como você é marcante para muitos dos seus alunos? Acho que tente fazer diferença na vida de cada um que passar por você. Cada um é de um jeito, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas facilidades, cada um tem suas habilidades, mas tenta fazer diferença na vida dele e seja sempre verdadeiro e ético. Se ele percebe que o que você quer para ele é de verdade e é o melhor, ele com certeza vai ter alguém para se inspirar e para correr atrás. Muito bacana. Gente, eu quero mostrar para você que está em casa, pegando então a nossa nova janela de exibição, que é o Futura Play. Se você acessar futuraplay.org e fizer uma busca por Destino Educação, a gente está na segunda edição dessa série, que traz exemplos transformadores, tanto de gestão escolar, quanto de professores e educadores inovadores nas suas áreas. Então, você tem aqui todos os episódios do Destino Educação, e aí você vai encontrar ações de professores, como o Luiz, que está aqui ao meu lado, professores de várias cidades e estados do país e também de outros lugares do mundo, para conhecer um pouquinho mais, então, sobre essa prática tão importante que é a prática de ensinar. Então, tá aí para você, futuraplay.org, e aí a gente procurou por Destino Educação. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa série.
Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. É super bacana a gente falar de professores que nos inspiram. Muito obrigada, Luiz. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Isabel, muito obrigada e boa sorte para você. Obrigada. Gente, eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. E como eu falei, a qualquer hora do dia e da noite, você vai encontrar com a gente no futuraplay.org. Você vai acessar toda a programação do canal Futura e assistir a todos os episódios do Conexão. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!